ser irresistível. Seja nos relacionamentos, nas redes, no trabalho. Todo mundo quer ser lembrado, desejado, escolhido. Mas quase ninguém percebe o preço psicológico de viver tentando ser essa pessoa irresistível na cabeça dos outros. A gente aprendeu desde cedo que ser amado é ser aprovado, que ser querido é ser conveniente, que ser escolhido é, muitas vezes, se encaixar no que esperam, não no que você realmente é. Ser irresistível, na lógica superficial, é ser bonito, simpático, disponível, fácil de lidar, alguém que não complica, não confronta, não pesa. É aquela pessoa gente boa, sempre pronta, sempre acessível, sempre com um sorriso, mesmo quando está em pedaços por dentro. Só que tem um detalhe que ninguém conta. Quanto mais você tenta ser irresistível para os outros, mais vai se tornando invisível para si mesmo. Você já reparou nisso? Quanto mais você se adapta, mais se esvazia. Quanto mais você se molda, mais se perde. Quanto mais você tenta ser tudo, mais sente o que não é nada de verdade. A ilusão de ser irresistível está justamente aí, na ideia de que você precisa ser aceito por todos para se sentir alguém. E é assim que nasce o personagem, a versão editada de você. A versão que sorri quando não quer, que concorda quando discorda, que aceita o que incomoda só para não correr o risco de desagradar. Mas tem um problema sério nisso. Ninguém aguenta viver eternamente como personagem. Uma hora o corpo cobra, a mente grita, a alma cansa. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas essa busca por ser irresistível pode ter te tornado exatamente o oposto. Alguém cansado, inseguro, dependente do olhar do outro. E é aqui que começa a virada. Porque a pergunta real não é: como eu posso ser irresistível para os outros? A pergunta é: que tipo de pessoa eu preciso ser para não me abandonar só para ser amado? Ser irresistível do jeito certo não tem nada a ver com impressionar todo mundo. Tem a ver com começar a se respeitar. Mesmo que isso faça alguns se afastarem. Cedo, muitos de nós aprendemos uma mensagem silenciosa. Se eu for agradável, eu sou aceito. Se eu discordar, eu sou problema. Talvez você tenha crescido ouvindo: não responde, não fala alto, não chora, não complica, não decepciona. E aos poucos foi criando uma lógica interna. Se eu me adaptar, eu sou amado. Se eu for eu mesmo, corro o risco de perder. A partir daí, o que era só comportamento vira identidade. Você deixa de apenas agradar e passa a existir em função de agradar. Você começa a se editar o tempo todo. Fala menos do que pensa, esconde o que sente, aceita o que incomoda, ignora o que machuca. Só para não parecer difícil, frio, grosseiro, egoísta. A grande questão é que viver assim tem um custo altíssimo. Quanto mais você tenta ser gente boa para todo mundo, mais vai ficando péssimo para si mesmo. Viver para agradar não te torna mais amado. Te torna mais disponível e, muitas vezes, mais explorado. Na psicanálise, isso tem relação com um ponto sensível: o medo de abandono. Aquela sensação de que, se você mostrar sua verdade inteira, o outro vai embora. Então, você prefere ir embora de si mesmo para garantir que o outro fique. Você diz sim quando queria dizer não. Você aceita pouco quando sabe que merece mais. Você se diminui para caber no espaço que o outro oferece. E no início isso até parece funcionar. Você é elogiado. Você é incrível, sempre tão compreensivo. Você é diferente, aguenta tudo. Você é forte. O problema é que ninguém vê o preço. Ninguém vê a exaustão de sustentar uma imagem que não corresponde ao que você sente de verdade. No fundo, você sabe, não é força, é esforço. Não é maturidade, é medo. Não é amor, é dependência. Viver para agradar gera uma distorção dolorosa.
As pessoas passam a gostar de você por motivos que não te representam. Gostam da sua versão educada, controlada, disponível, boazinha. Mas quase ninguém conhece a sua raiva, a sua tristeza, o seu limite, o seu cansaço. E aí vem o ponto mais cruel. Quando finalmente você tenta ser verdadeiro, muitos se chocam. Porque não estavam se relacionando com você. Estavam se relacionando com a sua performance. Ser irresistível às custas de si mesmo é uma forma sofisticada de autoabandono. Você se oferece inteiro, mas não se encontra em lugar nenhum. É por isso que a gente precisa virar a chave. Ser irresistível não pode ser sobre agradar todo mundo. Precisa ser sobre parar de se trair. A partir daqui, o assunto muda de nível. Não é mais como ser amado pelos outros, mas como aprender a se escolher, sem se sentir culpado. Parte do crescimento emocional que quase ninguém te conta. Quanto mais você amadurece, mais você vai desagradar algumas pessoas. Por quê? Porque crescer significa mudar seus limites, mudar suas respostas, mudar a maneira como você se coloca nas relações. E isso mexe diretamente com quem se acostumou com a sua versão que dizia amém para tudo. Quando você começa a se conhecer, vai descobrindo coisas simples e profundas ao mesmo tempo. O que você não quer mais viver, o que não está mais disposto a aceitar, o que te machuca, o que te esgota, o que te apaga. E a partir daí, algo natural acontece. Você começa a dizer não. Você para de atender todas as mensagens na mesma hora. Você recusa convites que não fazem mais sentido. Você não cede em assuntos que ferem seus valores. Você não aceita qualquer tipo de tratamento só para não ficar só. E aí, curiosamente, muita gente que dizia te amar começa a se incomodar. Não porque você virou uma pessoa ruim, mas porque você deixou de ser funcional para as necessidades delas. Na prática, isso significa o quê? Que o seu não passa a ser visto como um egoísmo, que a sua não resposta passa a ser interpretado como frieza, que a sua autonomia passa a ser lida como arrogância. Na psicanálise, isso tem muito a ver com as projeções. Muitas pessoas não se relacionam com quem você é de verdade, mas com o papel que você cumpre na história delas. Você é o que escuta sempre, você é o que ajuda sempre, você é o que compreende sempre, você é o que está sempre disponível. Quando você cresce, você não cabe mais nesses papéis estreitos. Você começa a dizer, ainda que em silêncio, eu não consigo mais ser só isso para você. Eu também existo. Eu também tenho limites. E é aí que o choque acontece. Em vez de olharem para os próprios excessos, alguns vão apontar para a sua mudança. Vão dizer, você mudou, você está diferente, você não é mais o mesmo. E a parte mais interessante é que eles estão certos. Você realmente mudou. Você realmente está diferente. Você realmente não é mais o mesmo. A pergunta é, isso é algo ruim? Ou é justamente o sinal de que você está começando a crescer? Talvez ninguém tenha te dito, mas crescer envolve decepcionar expectativas. Você vai decepcionar quem esperava sua obediência, vai frustrar quem contava com o seu silêncio, vai perder aplausos de quem só gostava de você enquanto você se diminuía. Maturidade não é aprender a agradar melhor. Maturidade é aprender a sustentar quem você é, mesmo quando isso desagrada quem preferia a sua versão submissa. Ser irresistível do jeito certo não é ser amado por todos. É ter coragem de ser inteiro, mesmo sabendo que isso vai afastar algumas pessoas. E se você pensar bem, talvez quem se afasta quando você começa a se respeitar nunca tenha amado você, mas sim a vantagem de conviver com alguém que não se escolhia. A partir daqui, a pergunta muda. Não é mais como eu faço para que gostem de mim, mas sim como eu posso viver em paz com quem eu sou, mesmo quando isso desaponta quem queria outra versão de mim.
Em algum momento da vida, você precisa se fazer uma pergunta que ninguém ensinou na infância. Eu gosto de quem eu me tornei para ser amado pelos outros? Porque tem gente que é aplaudida por todo mundo, mas não consegue se olhar no espelho sem sentir um vazio estranho. Tem gente que é vista como maravilhosa, sempre presente, sempre disponível, mas por dentro carrega uma sensação incômoda de abandono, não por parte dos outros, mas por parte de si mesmo. Ser irresistível para si mesmo não é sobre se achar perfeito, não é sobre ego inflado, nem sobre se colocar acima de todo mundo. É sobre algo muito mais simples e muito mais difícil: parar de se trair. Você se torna irresistível para si mesmo quando não se abandona só para manter alguém perto. Não diminui o que sente só para não incomodar. Não aceita qualquer coisa só por medo de ficar só. Não engole tudo calado com medo de ser visto como fraco ou problemático. Ser irresistível para si mesmo é começar a sentir orgulho das pequenas decisões que ninguém vê. É dizer não e sentir paz em vez de culpa. É encerrar uma conversa que te desrespeita, mesmo que isso te custe acesso, benefícios, companhia. É olhar para trás e perceber que, aos poucos, você tem precisado se abandonar menos para ser aceito. Na prática, ser irresistível para si mesmo é agir de acordo com o que você acredita, mesmo que isso não renda aplausos. É honrar o que você sente, mesmo que isso te obrigue a rever relações. É sustentar suas escolhas, mesmo que isso te afaste de pessoas que queriam a sua versão anterior. É claro que isso tem um custo. Ser fiel a si mesmo muitas vezes significa perder lugares onde você entrava se anulando, sair de vínculos que só se mantinham porque você aceitava pouco, ver pessoas se afastando porque não conseguem conviver com o seu limite. Só que com o tempo, você percebe algo importante. Toda vez que você se escolhe, o seu valor interno aumenta. Não é um valor de mercado, é um valor de consciência. Você começa a sentir lá dentro: eu posso não ser amado por todos, mas eu consigo me respeitar. Ser irresistível para si mesmo não significa nunca errar, significa não se abandonar quando erra. É poder admitir: eu exagerei, eu falhei, eu poderia ter feito diferente, sem cair na autodestruição, sem se punir o tempo todo, sem se tratar como alguém indigno. A verdade é que você se torna irresistível quando finalmente para de mendigar migalhas de aceitação e começa a se escolher. E tem um efeito colateral curioso aqui. Quando você passa a se relacionar consigo de forma mais íntegra, a sua energia muda, a sua postura muda, a forma como você entra nos lugares muda. Você deixa de chegar como quem implora e passa a chegar como quem se posiciona. É aqui que a gente começa a falar de algo muito específico: presença, clareza e profundidade. Porque ser irresistível do jeito certo não tem a ver com agradar, tem a ver com ser coerente. Quando a gente fala em ser irresistível, muita gente pensa em aparência, beleza, carisma, mas em um nível mais profundo, o que realmente torna alguém marcante é outra coisa: presença, clareza e profundidade. Presença: estar inteiro onde você está. Presença é quando você está ali, de verdade. Não é só o corpo presente e a mente em outro lugar. É quando você escuta sem já estar montando a resposta, você olha nos olhos sem fugir o tempo todo, você sente o ambiente, percebe o clima, se conecta. Na psicanálise, a gente poderia dizer que presença é quando o seu eu não está fugindo o tempo todo, nem para o passado, nem para o futuro, nem para o personagem que você criou. Você está ali, com o que sente, com o que pensa, com o que suporta. Pessoas presentes passam uma sensação discreta de segurança. Não é o "olha para mim", é o "eu estou aqui". E isso, por si só, é irresistível, porque no mundo distraído, quem realmente está inteiro vira exceção. 2. Clareza: saber o que você quer e o que você não quer. Clareza não é rigidez. Clareza é honestidade. É quando você sabe o que você busca numa relação, o tipo de ambiente que te faz bem, o tipo de comportamento que você não aceita mais, os limites que protegem sua saúde emocional. A falta de clareza cria confusão, com você e com o outro.
Quando você não sabe o que quer, aceita qualquer coisa, se adapta a qualquer pessoa, assina contratos afetivos que nem percebe que assinou. A clareza te torna irresistível não porque você fica duro, mas porque você se torna legível. Você não é um enigma dramático. Você é alguém que sabe se posicionar. Clareza é conseguir dizer: isso aqui me machuca. Isso aqui eu não negocio. Isso aqui eu não consigo mais viver. Sem se sentir culpado por se proteger. Num nível mais profundo, clareza é consequência de autoconhecimento. Quem não se olha, negocia tudo. Quem se conhece, protege o que é essencial. 3. Profundidade. Sair da superfície das aparências. Profundidade não é ser complicado, não é ser difícil de entender, não é falar difícil nem citar autores o tempo todo. Profundidade é se implicar, é não viver de forma rasa com você mesmo. A pessoa profunda não fica o tempo todo fugindo das próprias emoções, não terceiriza tudo, culpa, responsabilidade, escolha, não vive só de distração, ocupação e barulho. Ela se pergunta: por que eu faço isso? Por que eu repito esse padrão? O que essa situação está evidenciando em mim? Profundidade é quando você deixa de viver no modo automático e começa a perceber que cada reação, cada escolha, cada apego revela algo sobre a sua história emocional. Na prática, a pessoa profunda é irresistível porque ela não é rasa nas relações. Ela não está ali só para preencher tempo. Ela está ali inteira. Ela olha nos olhos, faz perguntas que importam, escuta de verdade, sustenta silêncios, não trata tudo com piada ou ironia ou fuga. Num mundo de conexões rápidas, pessoas profundas se tornam raras, e o raro naturalmente atrai. A síntese. Presença, clareza e profundidade formam uma base muito mais sólida do que qualquer técnica de sedução. Porque, no fim das contas, presença faz você ser sentido, clareza faz você ser respeitado, profundidade faz você ser lembrado. Você não precisa ser perfeito para ser irresistível. Você precisa ser coerente. E é aqui que a chave vira. Quando você começa a alinhar o que você sente, o que você pensa e o que você faz, o magnetismo deixa de ser esforço e passa a ser consequência. Tem um detalhe sobre o processo de se alinhar consigo mesmo que quase ninguém conta. E quando conta, romantiza demais. Quando você começa a se respeitar por dentro, o mundo ao redor não aplaude de imediato. Ele se reorganiza. E reorganizar não é um processo bonito, é um processo honesto. Quando você passa a se escolher mais, algumas coisas simplesmente deixam de encaixar. Conversas que antes pareciam normais, agora parecem superficiais demais. Ambientes que eram confortáveis, agora parecem pequenos demais. Relações que você sustentava à base de esforço, agora parecem pesadas demais. E não é porque o mundo piorou, é porque você começou a se perceber melhor. Quanto mais alinhado você fica internamente entre o que sente, o que pensa e o que faz, menos tolerância você tem para aquilo que te fragmenta. E aí começam os movimentos silenciosos. Você responde menos o que te desgasta, você não insiste em relações que claramente não querem ficar, você para de justificar o injustificável, você deixa de colocar açúcar em tudo para não pesar o clima. Isso inevitavelmente separa caminhos. Algumas pessoas vão se afastar de você, algumas porque não conseguem lidar com o seu limite, outras porque estavam ali apenas enquanto você se diminuía. E isso dói. Dói porque por um tempo a sensação é de perda. Você pode até se perguntar: será que eu estou ficando frio? Será que eu estou mais duro? Será que eu estou sendo egoísta? Mas se você olhar com sinceridade, vai perceber que não se trata de frieza, mas de critério. Você não está fechando o coração. Você está fechando algumas portas que antes ficavam escancaradas para qualquer um entrar, quebrar tudo e ir embora sem recolher os cacos. Na psicanálise, a gente poderia dizer que, quando você começa a se alinhar, o seu lugar nas relações
muda. Você deixa de ocupar o lugar de salvador, amortecedor emocional, muleta afetiva, base de apoio incondicional sem reciprocidade e começa a ocupar o lugar de sujeito da própria história. Isso incomoda? Incomoda. Porque quem estava acostumado a te ver sempre acessível, sempre disponível, sempre legal, não vai gostar de te ver dizendo não, se afastando de excessos, escolhendo o seu bem-estar. Por outro lado, algo muito importante também acontece. Quando você se alinha, você passa a atrair outro tipo de relação. Pessoas que se aproximam não pelo que você oferece em excesso, mas pelo que você é de fato. Gente que respeita o seu tempo, seus limites, sua profundidade. Gente que não exige uma versão editada de você para ficar. Você deixa de ser opção fácil para quem se aproveita da sua fragilidade e passa a ser escolha consciente para quem também está disposto a crescer. Ser irresistível do jeito certo não é ter muita gente em volta. É ter pessoas com quem você possa ser verdadeiro sem precisar se diminuir. Esse movimento de reorganização pode ser solitário no começo, porque você sai de padrões antigos antes de construir vínculos novos. Mas com o tempo, você percebe que valeu a pena, porque a paz de estar alinhado consigo é maior do que o conforto de ser aceito por qualquer versão que não te representa. E é nessa reta final que a gente amarra tudo. A ilusão de ser irresistível, o peso de viver agradando, a coragem de desagradar e a construção de um tipo de presença que não implora para ser amada, mas se sustenta por saber quem é. Depois de tudo isso, talvez a pergunta não seja mais como eu posso ser irresistível? Talvez a pergunta certa seja o que eu tenho feito comigo para tentar ser irresistível para os outros? Porque durante muito tempo a ideia de ser irresistível foi associada a agradar sempre, ser interessante o tempo todo, nunca frustrar expectativas, adaptar-se a qualquer ambiente e ser a pessoa perfeita na cabeça de alguém. E aí, sem perceber, muita gente entrou num jogo silencioso de autoabandono. Se diminuiu para caber, se calou para não perder, se quebrou em pedaços para ser mais fácil de engolir. Só que existe um ponto em que isso cobra um preço alto demais, quando você começa a perceber que todo mundo parece gostar de você, menos você mesmo. Ser irresistível do jeito certo não é ser desejado por todos. É ser capaz de olhar para a própria história e sentir que, apesar dos erros, você não tem mais precisado se trair tanto para ser aceito. Ser irresistível do jeito certo é conseguir se escolher sem sentir que está traindo o mundo. Conseguir dizer não sem entrar em colapso. Conseguir se posicionar sem precisar se explicar o tempo todo. Conseguir se afastar de lugares que te reduzem, mesmo que ainda doa. É entender que crescer, sim, vai te fazer desagradar algumas pessoas. Mas que isso não é sinal de que você se perdeu. É sinal de que você parou de se perder de si. Você não se torna irresistível decorando frases prontas, criando uma persona perfeita, ensaiando versões vendáveis de você. Você se torna irresistível quando começa a sustentar quem você é, sem pedir desculpa o tempo todo para existir. E aqui talvez esteja a parte mais importante. Ser irresistível para si mesmo não significa se fechar para o outro, mas se relacionar de um lugar mais inteiro. Quando você se alinha, o amor deixa de ser urgência e passa a ser escolha. Você não procura alguém para te salvar, para te validar, para preencher o que você se recusa a olhar. Você começa a buscar encontros onde exista soma, não muleta. No fim das contas, ser irresistível do jeito certo é não precisar se vender para continuar sendo visto. Você não nasceu para ser personagem na história dos outros. Você nasceu para ser sujeito da sua própria. Se nesse caminho algumas pessoas se afastarem, é dolorido, mas é honesto. Porque quem realmente faz sentido não precisa que você se diminua para conseguir ficar. E aí, no silêncio mais sincero, talvez você perceba: a verdadeira irresistibilidade não está em quanto olham para você, mas em quanta paz você sente quando se olha por dentro. Ser irresistível do jeito certo é, antes de tudo, não desistir de você.